no livro da Gênesis, no livro da criação, capítulo 12, versículo do 1 ao 9. Disse assim a palavra do Senhor: O Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Ora, disse o Senhor a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe havia ordenado o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: Darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passou dali para o monte, ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Amém? Como o pastor já deu início falando a respeito de Abraão, de sua fé e sua obediência, né? Então, a essência das promessas de Deus ao patriarca é a descendência e a terra. E aí nós vamos ver que Isaac, o filho da promessa, herdeiro, né, ali da aliança de Deus com Abraão, representante de todos aqueles que seriam passados de todas as gerações seguintes. Isaac, ele prefigura o filho de Abraão, o filho da promessa, ele prefigura ali Cristo. E todos aqueles que depositam sua fé em Cristo tornam-se herdeiros de Abraão. Amém? Para a glória de Deus Pai. E quando nós nos voltamos, igreja, para o texto, e o tema que o Senhor nos traz na noite de hoje é: desapegue-se do passado. Desapegue-se do passado. E o texto que o Senhor já fizemos a leitura, onde fala a respeito do chamado de Deus para a vida de Abraão, um chamado com a ordem, e logo após o chamado de Deus com a ordem, vamos dizer que veio a seguir, nós encontramos um texto recheado de promessas de Deus para a vida de Abraão, para a vida, para a sua descendência, e nós glorificamos a Deus. E o primeiro ponto que o Senhor nos chama a atenção na noite de hoje é que nós somos chamados a renunciar. E nós olhamos ali que diz o texto que Abraão ele era de Ur, né? E vamos ver que Ur ficava ali situada na região sul da Babilônia. Então, conhecida naquela época como Caldeia, cidade de nascimento de Abraão, onde havia o povo, lá era um povo agressivo e um povo muito disposto a guerrear. Nós vamos estar observando como Deus está nos mostrando o texto. E que eles haviam, aquele povo ali, o povo de Ur, eles tinham aptidões, né? Aptidão para astronomia e astrologia. E eles ali, eles estudavam as estrelas, tanto para a produção científica, quanto para adivinhações. Então, nós vamos observar que ali, na Babilônia, lar de todos os tipos de mágicos, feiticeiros, adivinhadores e ocultistas. E já vamos começar a clarear. As nossas ideias, quando Deus, no chamado a Abraão, ele se dirige ao nosso patriarca Abraão e ele diz: disse o Senhor a Abraão. Foi o Senhor que se dirigiu a Abraão no seu chamado.
sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Então, ele estava ali associado à adoração lua. O pai de Abraão estava afundado na idolatria. E nós começamos a entender o porquê que Deus dá essa ordem a Abraão para que ele saia da terra, da parentela, da casa de seus pais. Sair da terra, igreja, é abandonar as suas origens, os seus costumes, a sua cultura, a sua tradição. É abandonar a Babilônia. É abandonar a Babilônia com todos as suas idolatrias, com todo o seu sistema, com toda aquela forma que nós fomos criados e fazer parte do nosso passado. E é por isso que Deus chama Abraão dessa forma: sai da tua terra. Terra, a origem, a cultura, os costumes que Deus diz. E Deus fala na noite de hoje: separa-te da tua terra. E Deus, quando chama, Ele chama para separar, nos tirar daquele sistema, nos tirar daquele meio que muitas vezes, na maioria das vezes, é maléfico para as nossas vidas. E glórias sejam dadas ao nosso Deus. E quando Ele diz: sai da tua parentela, são decisões que são difíceis de tomar quando Deus faz os chamados para as nossas vidas. Porque parentelas são laços difíceis de se desfazer, laços difíceis de serem rompidos, convívio que muitas vezes não são benéficos, muitas vezes a gente os ama. E o Senhor fala a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela. Como é difícil nos desapegarmos, como é difícil abrirmos mãos dos nossos relacionamentos, dos nossos afetos, dos nossos convívios, quando Deus nos dá uma ordem, quando é determinação de Deus para as nossas vidas. São mais influências, pessoas que estão ali, que precisam fazer parte do nosso passado, mesmo que muitas vezes nós venhamos a relutar, não aceitar, mas a vontade de Deus e a ordem de Deus para a vida de Abraão é essa. E muitas vezes a ordem de Deus para as nossas vidas é essa. Nós precisamos nos desapegar do passado. Nós precisamos nos desapegar da nossa terra. Precisamos desapegar e nos afastar das nossas origens, dos nossos costumes, das tradições que outrora faziam parte da nossa vida, mas a partir do chamado de Deus, nós precisamos compreender, assim como Abraão, que precisamos viver uma fé obediente. Amém? Sai da casa do pai. Ele diz: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Sair da casa do pai é o passo mais difícil que existe na vida de um filho. Imagina o chamado de Deus na vida de Abraão, como foi difícil, Porque havia laços familiares fortes ali. Sair da casa do pai é sair da zona de conforto. Abraão saiu não vendo, mas crendo. Nós vamos ver lá em Hebreus 11, do 8 ao 10. Ele creu. Ele recebeu o chamado de Deus, e recebeu a ordem de Deus. Ele sabia que a vontade de Deus devia ser feita. Ele precisava ter uma fé obediente a Deus e precisava agir conforme a ordem que o Senhor estava dando a ele naquele momento do seu chamado. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Muitas vezes o Senhor nos chama e o chamado são decisões difíceis que nós precisamos tomar. Sair da zona de conforto. E o mais difícil ainda é sair da zona de conforto sem saber para onde ir. E muitas vezes nós queremos ter uma fé, mas queremos ter uma fé que Deus nos explique, que Deus nos dê satisfações dos seus atos. Ele diz no primeiro versículo ainda, que vai para a terra que te mostrarei.
Abraão não sabia para onde ele estava indo, mas quem estava falando com ele era Deus. E quem está falando conosco na noite de hoje é Deus. Eu não sei para onde Deus está direcionando a igreja. Eu não sei para onde o Senhor está dizendo, vai. Vai para onde eu não sei, vai para o lugar que eu te mostrarei. Abraão não questionou Deus, ele não perguntou a Deus, mas para onde, como vai ser, onde vai ser, o que vai ser. Ele simplesmente creu e obedeceu. E é dessa maneira que o Senhor está falando conosco na noite de hoje. Fé e obediência. O Senhor disse, vai para a terra que eu te mostrarei. Sair como peregrino e forasteiro. Essa foi a atitude de Abraão. E nós também precisamos entender o chamado de Deus para as nossas vidas. Ele diz, vai para a terra que te mostrarei. Não espere e não pense que Deus vai nos dar explicações quando Ele nos der uma ordem. Sai, vai para a terra que eu te mostrarei. Abandona o passado, deixa a vida na Babilônia para trás, deixa a parentela, deixa tudo para seguir rumo às minhas promessas. Nós tão somente precisamos crer, como diz aquele louvor, crer e observar. Crer nas promessas de Deus, crer na sua palavra. Fazer conforme Ele está mandando. A ordem foi dada a Abraão. E através da sua palavra, a ordem também está sendo dada a nós na noite de hoje. Vai para a terra que eu te mostrarei. Eu não sei para onde o Senhor está direcionando a vida de cada um que se encontra aqui. Mas Ele está chamando e direcionando a ter uma fé obediente à sua palavra. Amém? O segundo ponto que o Senhor chama a nossa atenção na noite de hoje é que não somos nós que decidimos como obedecer ao Senhor. O Senhor chama Abraão ali em Ur, e quando nós observamos o texto, nós vamos ver que a primeira decisão, não foi uma decisão de um peregrino que seguiu uma visão de Deus, não foi. Foi mais uma decisão familiar. Porque quando nós vamos observar ali no capítulo 11, igreja, versículo 31, nós vamos ver que quando Abraão sai ali, no capítulo 31, diz o texto, que tomou Tera a Abrão, seu filho, a Ló, filho de Arão, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com ele de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. E havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Então, quando nós observamos, a fé de Abraão não foi uma fé imediata. Porque a saída dele de Ur, onde ele foi chamado, ele foi mais ali uma decisão familiar, onde era uma família unida, e ele vai ali até Harã, e chega ali naquele lugar, morre o pai, e a partir da morte do pai, Abraão ele sai com Sarai, sua esposa, ele sai com seu sobrinho Ló, e aí nós vamos observar que o chamado do Senhor para a vida de Abraão foi: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai. Então sai, Deus estava dizendo sozinho. Deus não estava mandando Abraão trazer com ele nenhuma de sua parentela. Então, nós vamos ver que é difícil, muitas vezes, romper os laços. Não é de uma hora para outra. Mas se é da vontade de Deus, Deus vai fazer acontecer. Quando nós observamos, o Senhor diz, separa-te, porque Deus tem propósito. Quando Deus chama, que separa,
há um propósito. Há um propósito na vida de cada um dos chamados pelo Senhor, para a glória do seu nome, para que o seu nome seja glorificado. E quando nós observamos o texto, diz no versículo 4, que partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. No versículo 5, igreja, diz o texto que levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló. No capítulo 13, no versículo 1, nós vamos observar mais uma vez que Abraão ali, sai ali Abraão antes de separar-se de Ló. No capítulo 13, versículo 1, diz, e Ló ia com ele. No versículo 5, mais uma vez, diz que Ló ia com ele. Ló, igreja, representa alguém ou algo que Deus nos diz para que a gente deixe lá atrás, deixe no passado, que faça parte de um passado em nossas vidas. E nós insistimos em trazer para a nossa vida presente, para o nosso tempo presente, quando não é da vontade de Deus. Nós observamos 4 versículos, a permanência de Ló ali, lado a lado, ao seu tio Abraão, porque havia laços. Abraão havia criado esse seu sobrinho como filho. Então, existem separações, decisões que são difíceis de ser tomadas e levam tempo, mas que é preciso renunciar o passado da maneira como Deus está mandando, como Deus estava dando uma ordem ali a Abraão. Ló precisa fazer parte de um passado. Precisamos nos desapegar, precisamos desfazer os laços que muitas vezes nos prendem ao passado. Porque o tema é esse, desapegue-se do passado. Precisamos nos desapegar do passado, consertar o presente e contemplarmos, desfrutarmos do futuro. Amém, igreja? Abraão segue em sua peregrinação, segue em sua caminhada, obedecendo o chamado do Senhor, obedecendo a ordem do Senhor. Ele parte ali em sua caminhada, em sua peregrinação, e ali o Senhor aparece mais uma vez a Abraão. Ele mais uma vez renova as suas promessas na vida de Abraão. E o terceiro ponto que o Senhor chama a nossa atenção na noite de hoje igreja, olhe para o futuro, olhe para a eternidade, terra e descendência. Olhe para as promessas de Deus, olhe para além de Canaã. O passado fica no passado, desapegue-se do passado. É isso que o Senhor está dizendo. Nós precisamos abandonar a Babilônia, com todas as sortes de misérias que existem na Babilônia. A Babilônia deve fazer parte de um passado do povo de Deus. Nós não podemos olhar para trás, igreja. Olhe para o futuro, contemple as promessas de Deus, terra e descendência, porque nós vamos ver no capítulo 12, versículo 2, versículo 3 e versículo 7, diz o Senhor, de ti farei uma grande nação. São promessas de Deus, para aquele que contempla o futuro, para aquele que crê na palavra de Deus, em suas promessas, e tem uma vida de obediência. O nosso pai, Abraão, o nosso patriarca, é nosso exemplo, é nosso modelo de fé e obediência nas promessas de Deus, e só irá contemplar aquele que viver dessa forma. Ele diz, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em Abraão serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra que creem na palavra do Senhor. Todas as famílias da terra que creem nas promessas de Deus, que têm uma vida de fé e obediência ao chamado do Senhor para as suas vidas. Amém?
E mais uma vez, no versículo 7, diz que o Senhor apareceu, o Senhor a Abraão, e lhe disse: darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Glória seja dadas ao nosso Deus. Porque Abraão, ele caminhava, não vendo, mas crendo, confiando unicamente e tão somente na palavra do Senhor. E nós, muitas vezes, na nossa caminhada, nas nossas peregrinações, deixamos nascer dúvidas em nosso coração, deixamos, muitas vezes, de desacreditar nos chamados do Senhor, de desacreditar nas promessas do Senhor, por ser difícil, por parecer impossível aos nossos olhos, como o pastor bem disse aqui antes de que eu viesse ter a oportunidade, porque nós contemplamos as promessas de Deus, muitas vezes diante da nossa visão limitada. Mas Abraão creu e ele peregrinou. E a peregrinação não é fácil, nós sabemos. Deus tem promessas para nossas vidas. É por isso que nós somos chamados a olhar para o futuro. Nós somos chamados a olhar para a eternidade. Por meio da fé desse homem, Deus mediou a salvação para as nações, igreja. Imagine o exemplo desse nosso pai Abraão, essa fé obediente, que nós muitas vezes queremos servir ao Senhor sem decidir, queremos tomar as decisões de como obedecer ao Senhor. E não é dessa forma. Se o Senhor disse sai, sai. Se o Senhor disse faz, faz. Se o Senhor disse tem promessas, tem promessas. Nós precisamos crer que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir com todas elas, mesmo que pareça difícil, mesmo que a caminhada, que a peregrinação seja difícil, nós vamos contemplar. Abraão levantava altar ao Senhor, glorificava ao Senhor por onde ele passava, reconhecendo o Deus de Israel como Senhor da sua vida, como aquele que guia os seus passos. E é dessa maneira que a igreja também precisa caminhar. Fácil não é. Porque diz o versículo 8, que passando dali para o monte ao oriente de Betel, diz que ele armou a sua tenda. Betel significa luz. Ficando Betel ao oriente, e Ai ao ocidente, e Ai ao oriente. E diz que ali mais uma vez, Abraão edificou um altar ali ao Senhor e invocou o seu nome. Glórias sejam dadas ao nosso Deus. E o último versículo que nós lemos, nós vamos compreender que a peregrinação do povo de Deus, que a caminhada dos forasteiros do Senhor não é fácil. Porque ele diz, depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Neguebe. Neguebe, terra seca, terra infrutífera, terra infértil. Então, para nos mostrar que a nossa caminhada, que a nossa peregrinação, assim como a peregrinação de Abraão, não foi fácil. Há dificuldades, são caminhos espinhosos. Vamos enfrentar adversidades nas nossas peregrinações, nas nossas caminhadas, mas precisamos ter uma visão da Canaã celestial. Precisamos olhar para o futuro, porque é lá que as promessas do Senhor vão se cumprir em nossas vidas. Mas nós só iremos contemplar as promessas de Deus. Nós só iremos ter uma visão do que Deus estava fazendo as suas promessas a Abraão, quando nós abandonarmos o passado. Quando nós nos desapegarmos daquilo que nós fomos chamados a nos desapegarmos. Quando nós tivermos a plena visão da Canaã celestial. Essa é a promessa de Deus para as nossas vidas. A nossa redenção, igreja, começou com a separação de Abraão, continuou com a transformação dele numa nação e teve seu clímax em Jesus Cristo e em sua igreja, com a salvação para o mundo. Glórias sejam dadas ao nosso Senhor, porque o nosso pai Abraão, com sua fé obediente, aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo, para a nossa salvação, que só há em Jesus Cristo.
As promessas a respeito da terra serão consumadas nos novos céus e na nova terra. Nós vamos encontrar lá em Apocalipse 21, 6. E se cumprirá, glórias sejam dadas ao nosso Deus. As promessas que o Senhor fez a Abraão. Ele saiu, peregrinou, saiu sem saber para onde ia, mas crendo. Mas as promessas que o Senhor fez a Abraão lá atrás, e as promessas que o Senhor nos fez lá atrás, muito embora a gente possa pensar que Deus esqueceu, nós muitas vezes esquecemos das promessas que Deus nos fez. Mas o Senhor não esquece, e no tempo que Ele determinou, no dia que Ele determinou, irá se cumprir plenamente. E a promessa do descendente, a promessa do descendente já se cumpriu. O Senhor enviou o seu Filho unigênito, enviou o seu Filho único, o seu Filho Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário, para que nós fôssemos alcançados pelas promessas que o Senhor fez ao nosso pai Abraão lá atrás. Somos gratos ao nosso Jesus por tamanho sacrifício. E essa promessa, e as promessas que nós temos da parte do Senhor para as nossas vidas, irá se cumprir plenamente, não só nas nossas vidas, mas também na vida do nosso pai Abraão, que diz que eles morreram, os nossos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, todos os nossos irmãos no passado morreram sem ver o cumprimento das promessas de Deus, mas crendo. E é dessa maneira que a igreja deve seguir. Não vendo, mas crendo, confiando, levantando sempre glória a Deus, como fazia Abraão, levantando um altar ao Senhor por onde passava em sua peregrinação. E essas promessas que o Senhor nos fez lá atrás, que nós recebemos por intermédio do nosso pai Abraão, se cumprirá plenamente, completamente, na íntegra, igreja, com o retorno glorioso do verdadeiro herdeiro das promessas de Deus, a saber, Jesus Cristo. É maravilhoso saber que nós somos forasteiros e peregrinos. Saber que a nossa caminhada, a nossa peregrinação não é fácil, assim como não foi a de Abraão. Mas saber que nós temos uma promessa. Saber que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Saber que nós podemos contemplar Canaã celestial. Saber que nós aguardamos e ansiosos novos céus e nova terra. E no retorno glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós iremos contemplar. É maravilhoso. A palavra do Senhor diz: todo olho verá e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Infelizmente, muitos vão confessar, porque a palavra diz que vão confessar, mas não vão ter mais a oportunidade de contemplar novos céus e nova terra, de contemplar Canaã celestial, porque o tempo é agora, porque a oportunidade é agora de se arrepender, de se voltar para Jesus Cristo, de confessar e abandonar os seus pecados, de abandonar as práticas idólatras, de abandonar a Babilônia, de abandonar toda sorte de práticas que não agradam a Deus e se voltar para o Filho unigênito do Pai, o herdeiro das promessas, que só assim nós iremos. No tempo futuro, o futuro para Deus pode ser daqui a pouco, né? Jesus pode voltar daqui a pouco. E nós vamos estar glorificando a Ele na eternidade. Então contemple a Canaã celestial. Aguarde ansioso pelo retorno glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo para resgatar a sua igreja. As promessas feitas a Abraão não fazem parte do passado. É futuro. Aguardamos ansiosos. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Precisamos aguardar.
Olhe para o futuro, olhe para Jesus, olhe para o seu retorno, olhe para Canaã, olhe para os novos céus e nova terra, vivendo o exemplo do nosso patriarca Abraão. Uma fé obediente, terra e descendência. Ele fez conforme a vontade do Senhor. Aí nós vamos dizer, mas a salvação não é pela graça? Mas os salvos, se eu sou salvo, eu vivo uma fé obediente ao Senhor. E que Deus nos abençoe. E que Ele nos dê força e coragem em nossas peregrinações. E Ele perdoe as nossas falhas. Porque a resposta que agrada a Deus é uma fé obediente. E que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.